Boa tarde, tudo bom? Ótimo, com você. Tudo certinho também. Então, a gente vai fazer hoje uma live especial, estava dizendo para o pessoal, sobre direito do trabalho, sobre tantas coisas bacanas que a gente tem feito aqui no cálculo jurídico, nessa área, que era muito pedida, né? Sempre foi muito pedida aqui no cálculo jurídico. Estou dizendo, nossa, mas a área previdenciária tem tantas coisas, resolve tantos problemas, a gente começou no previdenciário, quando que vai ter para o trabalhista? Quando que a gente vai poder fazer os cálculos trabalhistas, que muita gente acha difícil, muita gente acha complexo, detalhado, mas poder fazer na mesma simplicidade e segurança que já se faziam os outros cálculos aqui no cálculo jurídico. Chegou essa hora, né, Paulo? Sim, sim, já estava na hora, né? A gente recebia esse pedido já há tanto tempo, e é muito bom a gente poder trazer essa segurança que o pessoal já tinha com a gente no previdenciário para outras áreas do direito. E a gente sabe que as duas áreas conversam muito, inclusive a nossa live da semana passada foi sobre isso, né? Como atuar em conjunto no previdenciário e no trabalhista. Então, assim, é muito legal a gente conseguir trazer isso. A gente ficou muito feliz de ter, de fato, né, esses cálculos no sistema. E estou muito feliz de estar aqui hoje também para a gente falar sobre eles, porque eu participei ativamente da criação, né, junto com o time do desenvolvimento. Então, foi bem legal, né, essa oportunidade de a gente poder falar isso aqui também com o pessoal hoje. Sim, e aproveitando para quem está chegando agora, quem ainda não conhece o Paulo Otávio trabalha com a gente há bastante tempo no cálculo jurídico, tem bastante experiência prática com direito do trabalho, trabalhei em algumas empresas também antes do cálculo jurídico que tinham muito departamento pessoal, de trabalhar com a documentação mesmo trabalhista, no dia a dia, né, semanalmente, assim, bastante prática, e com a gente sempre trabalhou ligado ao atendimento, à parte de sucesso do cliente e à área de produto. Então, junto com a Ana Paula, fizeram, né? A Ana Paula Esclarece também faz muito material bancário para a gente, está sempre aí. A Ana Paula, não deixar um beijo para ela, está de licença maternidade. Quando ela voltar, a gente pode fazer uma live também comentando junto, né? Os três sobre esse processo e tal. Mas a área trabalhista veio, então, muito desse ensejo e o Paulo participou ativamente desse processo como um todo. E a gente está muito feliz de poder falar aqui para vocês hoje sobre isso, né, Paulo? Comentar. A gente falou semana passada sobre o trabalhista, a gente viu de gente contente fazendo os cálculos e descobrindo que há alternativas mais seguras, mais simples, que o próprio JTCalc, que está aí dando cursos, e o pessoal fica com a dificuldade, como é que usa, como é que não usa. É um momento alegre para todos nós. Sim, com certeza. A gente falou um pouquinho sobre isso na semana passada também, na oficina do Instagram, no YouTube, né? Uhum. Mas é muito legal, assim, a gente trazer uma opção nova para o mercado que consiga simplificar as coisas, né? Porque um dos maiores problemas que a gente tem desde a reforma trabalhista, a gente como advogado trabalhista, é esbarrar no PJ-Calc e na exigência, às vezes, até indevida, né, do PJ-Calc, que a gente sabe que hoje ele já não é mais obrigatório para uso dos advogados, só para uso interno, mas ainda assim, como a ferramenta está ali, né, muita gente tende a pensar, por que eu não me arrisco, né, a utilizar? Só que o PJ-Calc é muito complexo, ele não tem suporte, então que uma pessoa fica perdida ali, às vezes, começa a usar, esbarra num problema, não sabe como fazer, e acaba dependendo muito, assim, de uma ajuda de colega, e no fim das contas a gente sabe que o que acontece com a maioria das pessoas que faz isso é desistir, né? A pessoa começa a tentar fazer o cálculo ali no PJ-Calc e acaba ou desiste de fazer o cálculo, e aí acaba passando esse cálculo para um terceiro, às vezes, né? Um colega faz parceria com um colega, ou acaba desistindo da área, né? A gente viu, inclusive, desde a reforma, a tendência ver muitos colegas aí se distanciando do trabalhista, né? Com medo de atuar no trabalhista, pensando que os cálculos são aí coisas muito complexas, justamente por não ter uma alternativa que trouxesse simplicidade, que trouxesse segurança, que a pessoa fizesse os cálculos de uma forma intuitiva. Então, foi pensando nisso, em todos esses problemas que a gente via os colegas relatando, que o CJ começou a pensar já nessa ferramenta que fosse intuitiva, que te auxiliasse o advogado ali que não tem tanta experiência em cálculo, porque para a pessoa começar a atuar ali, ela já tem que começar liquidando os pedidos da inicial. E aí, se ela deixa de atuar no trabalhista em geral só por conta disso, né, uma coisa tão simples quanto liquidar os pedidos da inicial, fica muito difícil para a pessoa se manter motivada nessa área. As pessoas acabaram migrando ali, né? Muita gente que pensava em atuar no trabalhista quando estava na faculdade, acabou não seguindo nessa área depois por medo ali
por ter trazido uma insegurança jurídica isso pra gente também, né? Toda essa mudança, essa discussão, a própria OAB, se realmente o PJ que seria uma alternativa, a única alternativa para os advogados. Então, tudo isso trouxe muito medo, né? Mas hoje a gente está aqui justamente para falar disso e para esclarecer que não precisa ter esse medo, né? Os cálculos não são tudo isso. Você tendo um software que te ajude a fazer, facilita muito a vida. Um software que te ajude de forma intuitiva, vai te guiando ali, né? Que tenha meios de comunicação também com o suporte do software. Um dos maiores problemas para mim do PJ Calc sempre foi esse. Eu estudei muito PJ Calc, trabalhei muito com PJ Calc, mas sempre que eu tinha alguma dúvida de uso do programa mesmo, né, coisa básica, assim, experiência do usuário mesmo, onde clicar, o que esse botão aqui faz, a gente fica muito perdido. Eles têm um manual, assim, que é tipo 100 páginas, e aí para você procurar uma coisa nesse manual é praticamente impossível. Então, assim, realmente é uma barreira, né, o uso do PJ Calc ou de algum outro software que o advogado não se sinta à vontade em usar, justamente por não ter essa intuitividade que a gente sempre trouxe para os cálculos previdenciários. Então, novamente, acho que tudo isso que a gente disse, né, de esses problemas que os advogados trabalhistas estavam enfrentando, ou estavam com medo de enfrentar, a gente veio para resolver. E a ideia é justamente que a pessoa siga aí de uma forma bem tranquila, mesmo que ainda que ela não tenha tanta experiência com os cálculos, ela se arrisque e consiga fazer isso, né? Dentro do sistema, a gente tem muitas formas de ajudar ela a fazer isso. Tem o suporte, tem tutoriais, tem treinamentos, e tem eventos como esse que a gente está fazendo hoje aqui para falar sobre esse assunto que é tão interessante. Sim, porque quando a gente tem muitas possibilidades, né? E aí estava falando do JCalc, do quanto de trabalho tem seus detalhes e muita atualização também frequente. A gente teve não só a reforma trabalhista, mas muitas outras regulamentações, né? Questões agora na pandemia, questões que ficaram no pós-pandemia, enfim, muitos impactos. Então, há uma certa preocupação em manter todas as regras adequadas, em poder entender todas as realidades. E aí essa pluralidade de informações acaba trazendo, em muitos casos, uma certa complexidade para o advogado tentar guardar na cabeça aquele monte de detalhes, aquele monte de adequações de períodos, né? Então, isso entra aqui. E a gente vê isso no previdenciário. E a lógica aplicada foi a mesma, nesse sentido, como o Paulo estava falando, de simplificar, mas muito de opinar também, trazer uma solução que já tenha a regra, o que é mais seguro naquele período, preenchido. Então, você pode modificar, fazer o que você achar que é devido para aquele caso concreto, mas há uma orientação também para quem está começando, para quem tem dúvida, do que é o padrão, do que se espera, né? Porque era trabalhista, a gente estava falando de inicial, de liquidação, há uma completude, uma necessidade de fazer uma leitura geral ali do processo, né? Antes de muitas das vezes enfim, fazer alguma movimentação processual, alguma coisa assim. Sim, com certeza. A gente tem aí inúmeras possibilidades dentro do direito ao trabalho, e a gente sabe que tem também uma flexibilidade aí até de poder de decisão dos juízes, né? Não é aquela coisa engessada, assim, que 880. Então, por vezes, a gente tem decisões aí, não são aquelas mais comuns, né? Mas a gente sabe que o padrão é que seja dessa forma. Por que não ter um software que já te mostre isso, né? Já te mostre aquilo que é mais comum de ser pedido até na inicial. Então, se você está começando, tem dúvida naquilo que você pode pedir no inicial, o software já vai te guiando ali, né? Então, se eu tenho, por exemplo, horas extras, eu tenho a possibilidade de pedir, então, reflexo em DSR, reflexo em férias, né? Verbas decisórias. E isso, o software vai te guiando ali e te ajudando. Às vezes, você acaba esquecendo de uma coisa quando você estava ali pensando no caso do seu cliente, redigindo a sua petição, e quando você vai liquidar ela, você esbarra no software ali que consegue identificar esse tipo de coisa que você deixou para trás. É super comum também, né? Porque a gente é humano, né? Ser humano. Então, não dá para depender de um software 100% que vai fazer tudo para você. Mas se o software conseguir te lembrar dessas coisas, né? Te mostrar aquilo que você está deixando de olhar agora, né? Direcionar a sua atenção para os lugares certos, você já vai poupar um tempo ali gigantesco só, né? Ou poupar um tempo gigantesco, ou evitar ali que a sua petição não seja aceita pelo juiz, ou
uma espécie para você emendar a petição, porque você deixou de adicionar alguma coisa importante, ou deixou de adicionar os valores, né, como é o caso dos pedidos que devem ser liquidados ali na inicial. Então, fazer essa análise de uma forma detalhada com o software que consegue te auxiliar na análise é o que vai fazer ali, com certeza, você ter um índice de sucesso nas ações muito maior do que ficar ali dependendo de um software totalmente engessado. Para você alterar qualquer coisa, às vezes tem que fazer um monte de cálculos ali mirabolantes, né? Clicar num monte de botão, especialmente porque, Michele, a gente vê que o PJ Cálculo ele não foi pensado para advogado, né? Ele foi um software criado pela Justiça do Trabalho, pensando nos peritos, então, pessoas ali altamente qualificadas, especialistas em cálculo mesmo, algo que nunca foi exigido dos advogados até então, e aí, de repente, de um dia para o outro, as pessoas começaram a ter, né, de fazer esses cálculos e ainda com uma possível obrigatoriedade de utilizar um software que não foi pensado para o usuário que não é especialista em cálculo. E até para perito, assim, né, levou muito tempo para as pessoas começarem a entender levemente ali o que o sistema faz. Você foi falando, me lembrou, a época que eu advogava, eu trabalhei num escritório em que tinha uma área trabalhista, né? E tinha uma advogada que ela já tinha, pelo menos na época, isso faz mais de 10 anos que eu trabalhei lá, e na época ela já tinha uns 20 anos de profissão. Então, pense que é uma pessoa bastante experiente, que já trabalhava com sindicatos, trabalhou com muita variedade, né, de processos, com muitos casos. E daí começou essa coisa de como fazer os cálculos e entender tudo. E aí, recentemente, eu conversei com o pessoal, né? A gente mantém uma boa relação e tudo. E aí, conversei com o pessoal de lá para poder entender. Ela falou, olha, a gente fez os cursos aqui do projeto Cálculo, mas foi super difícil. Ela disse, olha, eu que tinha bastante experiência. O pai dela foi contador, ela fez um curso de contabilidade também. Falou, olha, eu consegui fazer porque eu tenho um pouco dessa bagagem, mas ainda assim, ela disse, foi super difícil no escritório para a gente conseguir adaptar para todo mundo, porque não é tão adaptável. Então, corrobora muito com o que você está falando, sabe? É um grau de minúcia técnica, né? Uhum. Que ela está ali muito mais para os peritos do que até mesmo para os advogados. Sim, com certeza. Acho que a reforma veio, né, nesse caráter mesmo de exigir ali uma perícia técnica, um rigor técnico muito maior que a gente, como advogado. Então, hoje, para o advogado se destacar ali na advocacia trabalhista, não basta mais ele saber o direito material, saber o direito processual, ele tem que saber do cálculo. Ele, né, precisa ali dar segurança para o cliente dele de que os cálculos vão ser feitos da forma correta, e isso não só da relação dele com o cliente, mas da própria advocacia dele mesmo, né? Ele se sentir confiante para fazer as coisas, de apresentar um trabalho bom ali na hora de peticionar, e de não ficar, né, com incertezas ali, não tenho certeza se isso aqui que eu pedi está certo, se esse cálculo aqui realmente esse cálculo que eu fiz está correto. Então, hoje, para o advogado conseguir ter sucesso na advocacia trabalhista, eu vejo que ele se tornando um especialista em cálculos também, ele vai estar muito na frente de quem não faz o cálculo, né? Ele vai ter ali diversas vantagens em relação àquele advogado que está perdendo tempo, passando esse cálculo para outra pessoa, ou perdendo dinheiro passando esse cálculo para outra pessoa. Ou então, aquele advogado que está começando, às vezes já fica assustado ali de ter que fazer os cálculos. Então, é bem difícil, é difícil de cobrar o cálculo do cliente também, porque na advocacia trabalhista, a gente já teve aí, né, já tem, desde de sempre, essa ideia de cobrar só no sucesso da ação. Então, muitos colegas não cobram do cliente quando vai começar, e aí você não cobrar do cliente e não conseguir fazer o cálculo, vai ficar difícil, porque você vai fazer esse cálculo para quem? Quem vai fazer esse cálculo para você, se você mesmo não conseguir fazer sozinho, né? Então, é muito importante hoje, eu vejo que aqui uma das coisas mais importantes é saber fazer o cálculo. Você vai conseguir também não só entregar uma petição inicial boa, mas identificar os erros que a outra parte apresentar também no cálculo dela, né? Batendo o olho ali, às vezes, uma coisa super simples, você já tem uma ideia do que fazer e uma ideia do que exigir ali. Acho que mudou muito, né, a atuação do advogado nos últimos anos, do advogado trabalhista, mas é importante que a gente consiga reduzir essa complexidade e acabar com esse medo aí de enfrentar os cálculos, porque é algo simples, assim, quando você tem o apoio e o suporte correto ali para isso, né? É algo muito tranquilo. E, então, acho que se o advogado ali
se sente inseguro ainda em relação aos cálculos, tá uma grande oportunidade hoje aqui de conhecer o software que a gente preparou para poder se especializar de vez, né, e se firmar ali como autoridade mesmo em cálculos também, não só nessa parte aí material, processual. Não adianta, né, se fazer aquele atendimento incrível, ele dar toda a atenção para o cliente, analisar bem a documentação, mas não saber entregar um cálculo ali correto na hora de fazer os pedidos, na hora da sentença também. Então, é bem importante, né? Acho que o principal hoje aqui do que a gente veio falar é isso, é a importância de saber fazer esses cálculos aí e se tornar de vez um especialista em cálculos também, não só um advogado. Não precisa, né? Esse trabalho não precisa ser só do perito, não precisa ser do contador. A gente, como advogado hoje, tem aí a obrigação de conseguir entregar um cálculo correto para o cliente desde o começo da ação. Isso não impede que, em alguns momentos, em alguns casos, trabalhem em conjunto com outras áreas, claro, né? Mas a questão é muito da autonomia, da gente ter a possibilidade de olhar um cálculo e, antes do que parecia uma mata assim, para desbravar, ser, na verdade, um pomar, assim, para você poder escolher o que vai fazer e como vai, né, caminhar diante daquilo. E a gente aqui no Cálculo Jurídico preparou, e muito o Paulo vai poder falar disso, vários conteúdos, até a gente está agora numa semana muito especial, finalzinho dos dias, já comentar com vocês daqui a pouco, quem ficar aqui vai receber informações assim, super privilegiadas da gente sobre grandes bônus e questões da área trabalhista que a gente tem preparado, né, quem está acompanhando o Cálculo Jurídico também já saiba, mas que são fundamentais para esse avanço inicial, né, para esse aprofundamento, para que a pessoa consiga deslanchar na área trabalhista e abraçar grandes oportunidades, porque quem já usa o CJ sabe, a gente não é um software que tenha desmembrações, assim, desmembramentos, né? Que tenha braços e questões que precise... você só faz para um cálculo, só faz para o outro. Não, você vai fazer uma assinatura no CJ e vai poder usar todos os cálculos. Então, a possibilidade de a gente usar o software trabalhista junto com o software previdenciário, junto com outras áreas, e descobrindo isso. E muito além do software, né? Tem todos os treinamentos, né? O Paulo montou um curso super completo. Paulo, acho que precisa falar um pouquinho do curso, porque eu acho que o curso é muito legal também. Sim, com certeza. A gente está falando aqui, né, a importância de saber fazer o cálculo, mas o primeiro passo, óbvio, é saber a parte material. E aí, a gente, no CJ, gosta de abraçar quem está começando. Então, no começo do ano, a gente pensou num curso aí de legislação trabalhista, que está disponível hoje para todos os nossos assinantes. Mas quem não conhece ainda, então, esse curso ele foi dividido em várias etapas. E aí, durante o curso, a gente falou sobre cada passo ali do contrato de trabalho. Primeira aula, a gente falou sobre a criação do contrato, né? Regras de contratação, aquilo que pode ser feito, aquilo que não pode ser feito, modalidade de contrato, enfim. Destrinchamos ali tudo que fala sobre o contrato de trabalho. E assim a gente foi fazendo em cada uma das aulas, né? Passando ali por coisas que acontecem, né, durante o contrato de trabalho, afastamento, doenças, férias, 13º, e lá no final a gente fechou na última aulinha sobre verbas rescisórias, que é literalmente o assunto mais recorrente no Justiça do Trabalho. Então, só essa aula em si, assim, já é puro ouro, né? Para quem tem dúvida aí na parte material também. Então, a gente gosta de preparar o usuário não só para saber usar o software, mas também saber o que ele precisa do software, né? O que você espera que o software faça por você. Eu acho que dos grandes problemas do PJK, o que é esse? Eles dizem que faz tudo, né, para fazer praticamente tudo, mas a pessoa precisa saber o que ela espera que o software faça por ela. O que eu quero ali alcançar quando eu estou preparando o meu cálculo. Então, a gente está pensando nas duas frentes, né? Você tem que saber usar o software, óbvio, mas você também tem que saber o que você espera do software ali. Então, se eu tenho um caso de um cliente que não recebeu as verbas rescisórias, ou um cliente que eu estou ali entrando, às vezes, com uma instrução indireta, é importante saber aquilo que eu vou pedir. Inclusive, em um dos casos, de estudos de caso que a gente fez, na semana passada, analisando a petição do advogado mesmo, era um caso real, a gente percebeu que o advogado deixou de pedir várias coisas ali, se ele soubesse um pouquinho mais, às vezes, de direito material, era uma grande oportunidade. Então, um exemplo prático disso, você está com um caso ali do seu cliente que nunca teve a carteira assinada. Então, você vai pedir ali que seja reconhecido o vínculo de empregatício dele, que a empresa deposite o FGTS, que não foi depositado durante o contrato de trabalho. Mas um ponto importante para você analisar é a convenção coletiva. É você ver se a pessoa recebeu o salário corretamente, o piso salarial daquela categoria. Então, muito advogado, às vezes,
deixa de prestar atenção nessas coisinhas, né, nesses pontos básicos, às vezes, erros básicos que a gente comete que acabam atrapalhando o processo todo ali, né, dali para frente. Então, além de saber mexer no cálculo, a gente também está aí preparando o usuário para entender a parte material e saber o que ele espera do cálculo, né, o que o cálculo tem que entregar para ele ali quando ele começa a preparar essa petição inicial, essa sentença. E quando a gente pensa num caso, né, como você estava falando agora, acho que parte dessa análise do direito material mesmo, do que o cliente traz para a gente, de que situação foi, né, porque tem tantas possibilidades, e aí a gente vai partir para o entendimento do, bom, estou verificando, como você falou, a convenção coletiva, o contrato de trabalho, o que foi feito, o que não foi feito, e a gente vai avançar para os cálculos, para poder também entender, porque a pessoa quando chega, muitas das vezes ela sabe, ou ela imagina, né, ela supõe que ela tenha direitos ali, só que ela não sabe quantificar. Então, é muito comum a pessoa chegar no escritório, né, o cliente chegar falando, olha, me disseram que eu posso ter tanto de direito, né? Não é comum essa coisa, Paulo? Sim, né? E isso é ótimo para a gente, que é advogado, porque significa que alguém indicou você, né? Sim. Se a pessoa falou, às vezes você atuou ali bem com o cliente, conseguiu extrair informações importantes ali na entrevista inicial, fez um cálculo bom, chegou num resultado bom, né, na sentença, entregou um trabalho de qualidade para o cliente, e ele vai te indicar possivelmente para outros colegas de trabalho que saíram da empresa também pelo mesmo motivo, ou querem sair da empresa pelo mesmo motivo, e aí você cria ali, né, uma rede de indicações que vai, nossa, não tem, acho que o principal, né, para a gente, advogado que está começando, é criar esse contato, essa conexão aí com os clientes. Então, você ter um cliente que chega para você e traz já eu acho que eu tenho direito nisso, alguém, né, indicou ele de alguma forma, e ali, muitas vezes a pessoa, não só para aquilo que ela acha que ela tem direito, tem um monte de outra coisa, né? Então, é interessante também fazer uma entrevista de qualidade. No CJ, a gente tem, inclusive, um modelo de ficha de entrevista trabalhista muito legal, muito completo, assim, que vai conseguir trazer para você também esse senso de o que eu preciso perguntar, de onde, fazer essa pergunta aqui, né? Já com cada pergunta que a gente faz para o cliente tem um sentido já, né? O que você está querendo descobrir ali? Então, por exemplo, qual o período que você almoçava, né? De que horas? Você registrava o ponto o tempo todo? Como é que funcionava? Era manual? Não era? Então, esse tipo de informação que a gente vai perguntando ali na entrevista define muito também o serviço que você vai entregar e o tipo de coisa que você vai ter que calcular dali para frente, né? Quando você, de fato, for ingressar com a ação. Mas é bem interessante. Quando a pessoa chega já com esse pensamento, né, de eu acho que eu tenho um direito ali, você pode saber que aquilo é só a ponta do iceberg, né? Se uma empresa que pratica um tipo de irregularidade, gente, assim, a chance dela cometer outras, várias, né, é muito grande. Eu acabei não me apresentando no começo, né? Michele falou um pouquinho sobre isso, mas eu trabalhei muitos anos no departamento pessoal, então eu estive ali do outro lado, né? Vendo o lado da empresa, e tinha muito cliente, gente, que deliberadamente não cumpria certos requisitos ali, né? De um contrato de trabalho. Então, quando a gente tem esse tipo já de pensamento, o empregador ele não cumpre determinadas situações, às vezes por falta de dinheiro mesmo, né? Tá passando por um momento difícil, não depositava FGTS, atrasava o salário. Então, de uma coisa você vai puxando ali a outra e vai entendendo exatamente aquilo ali que você vai precisar para aquele caso específico. Mas é bem importante mesmo de prestar atenção no que o cliente fala, né? Quando ele chega já com esse pensamento. E a indicação é muito poderosa, porque quando você consegue ter um bom relacionamento com o cliente, faz uma boa entrevista, e aí apresenta, e avança, como o Paulo falou, ele vai indicar familiares, outros colegas de trabalho, se tiverem questões semelhantes, amigos, enfim. E a gente acaba conhecendo, né, pessoas que vão precisar de advogado, seja para a área trabalhista mesmo, ou para a área previdenciária, para fazer uma análise, enfim. Mas muito, né? O trabalhista é uma dor latente. A pessoa sabe, ou ela já supõe que ela tem um direito porque ela ou já teve isso num trabalho anterior e nesse não está tendo, ou porque, como o Paulo comentou, um outro colega passou por isso, então ela já viu o caso, ela já está vindo uma indicação. Então é fundamental, né? Essa análise completa do caso, essa análise Sim. a partir de uma boa entrevista.
Sim, e o direito do trabalho ele é muito difundido, né? Então, as pessoas ouvem falar sobre coisas trabalhistas no jornal ou na internet, então a pessoa vai criando aquela curiosidade ali de saber mais um pouco sobre aquilo, porque, né, todo mundo praticamente é trabalhador, a maioria das pessoas trabalha, então a pessoa quer que os direitos dela ali sejam garantidos, né, sejam preservados. Acho que é uma coisa da geração que está vindo aí para trabalhar agora também, né? Aquela geração que questiona as coisas e que quer saber por que é assim, como é que funciona. Então, as pessoas cada vez mais estão mais próximas do direito do trabalho para entender realmente ali o que o empregador tem que fazer, se aquilo é correto, se não é. Então, acho que é uma tendência mesmo que as pessoas consigam cada vez mais, né, saber exatamente aquilo, elas já chegarem ali para você no escritório com uma ideia clara do que elas querem, né, do que vai ser, do que elas têm direito, que aquele direito está sendo violado ali durante a vigência do contrato. Acho que é uma tendência forte. É bom para a gente, né? Mas, ao mesmo tempo, é importante também ficar de olho aí nesses outros pontos que a gente trouxe, fazer uma entrevista bem feita, atender bem o cliente para que ele possa te indicar para outras pessoas, né? Tudo aquilo que vale ali para as outras áreas do direito. Inclusive, achei interessante você falar sobre isso, Michele, porque um dos pontos que a gente começou falando aqui na live hoje é né? Esse link que existe entre o direito do trabalho e o direito previdenciário, mas tem muitas outras possibilidades aí junto, né? A gente tem, por exemplo, 10 tributárias que podem ser aplicadas aí para todo mundo, né? A própria questão das contas de energia, a tese sobre a exclusão ali da TUST, da TUSD. Então, um cliente seu, trabalhista, ele pode virar seu cliente num monte de outras coisas. E aí, voltando já a falar do CJ, a gente tem isso tudo dentro de uma assinatura só, onde você aprende a usar o programa, você aprende direito material, você aprende a captar o cliente. Então, assim, é muito interessante ter tudo isso junto. E a gente conseguir trazer o trabalhista agora, que é tão grande e que gera, né, toda essa conexão com o previdenciário, que é muito forte, foi muito legal, é muito legal. E acho que a gente está trazendo aí, de fato, oportunidade nova aí, para quem ainda está com medo de entrar, está com medo de começar no trabalhista, está com medo de fazer cálculo, acho que é a hora certa para a pessoa se preparar e perder esse medo e começar a atuar de fato, né, como um especialista trabalhista também. Com certeza. E a gente está falando muito de quem atende aos empregados, mas também quem atende ao empregador também consegue fazer os cálculos e rever, porque tem muitas decisões, tem muitos comportamentos que são, às vezes, lesivos também para o empregador, né? Que tem algumas coisas que já foram feitas, não foram consideradas, que não foram registradas ali no processo. Então, também tem para todos os lados, se você trabalha dentro de um sindicato, enfim, em várias estruturas e organizações que também são possíveis fazer os cálculos, conferir os cálculos, né? Seja já para o Justiça do Trabalho, seja até para fazer algum tipo de prevenção, acordo, né? Uhum. Sim, muito legal você falou isso também. Não estava pensando em falar sobre isso agora, mas é muito bom que você trouxe essa questão das empresas, porque além do curso de legislação trabalhista que a gente trouxe, a gente tem um curso de assessoria trabalhista também, que é justamente para quem quer atuar ali do outro lado, né? Ajudar a empresa nessa parte mais de prevenção, de contingenciar realmente aquilo que existe de passivo trabalhista dentro da empresa, atuar de uma forma combativa, evitando o processo, né? Não deixando chegar ali no litígio. Acho que essa atuação é muito interessante, porque as empresas cada vez mais também ficam com esse medo, né, de fazer uma coisa errada. Então, essa nossa atuação como advogado para a parte preventiva é uma coisa nova, não é nova, eu digo nova assim, é diferente, né, do que a gente está acostumado, porque o padrão é atuar ali considerando empregado, porque um empregador tem, né, dezenas de empregados, então o público ali é muito maior, mas ali você acha um nicho muito interessante de trabalhar diretamente com as empresas, e aí esse curso que a gente tem lá dentro da plataforma também tá muito legal, porque te ensina a como captar o cliente, como manter o contrato vigente ali com o cliente, como é que vai funcionar para cobrar desse cliente, se ele atrasar, e aí, às vezes, trabalhar com horas, né? Então, eu gasto tantas horas para fazer isso aqui, assim, muito interessante. Para quem não conhece realmente o curso, de novo, recomendo. Esse curso é maravilhoso, tá bem legal, assim, bem prático mesmo, né? Como começar a atuar com
assessoria trabalhista. Se você gosta dessa parte, não gosta de advogar diretamente com o cliente, ou quer expandir, quer atuar dos dois lados, né? Por que não? Você tem ali a oportunidade de começar já mais uma área de atuação dentro do seu escritório. Seu escritório não faz assessoria trabalhista ainda, uma grande oportunidade também de aprender a fazer e começar isso na prática, viver isso na prática. Acho que é bem legal, assim, porque, ao mesmo tempo, essa parte de assessoria a gente tem completamente diferente do que advogar ali. Porque a advocacia tem, né, já a advocacia, eu digo, para o empregado, né, tem já um certo padrão que você vai seguir, você vai atender bem o seu cliente, né, fazer a petição, peticionar, audiência, sentença, liquidação. Então, quando a gente faz esse serviço de assessoria, muda um pouco a rotina, mas aí você cria um público totalmente diferente, porque do mesmo jeito que aquela pessoa que você atua ali, no caso trabalhista, ela vai te indicar para o parente, ela vai te indicar para o colega de trabalho. Se você atuar numa empresa, ele vai te indicar para um colega que também é empresário, ou às vezes ele tem outra empresa que precisa de assessoria também. Então, você vai criando essa rede ali, atuando nas duas frentes, né? Trabalhando com os empregados, também assessorando ali as empresas, tanto de forma preventiva, como a gente comentou, ou até mesmo depois, se você presta um serviço de assessoria, surge depois uma reclamatória trabalhista dentro da empresa, aquela empresa às vezes não tem um setor jurídico específico, mas óbvio que eles vão querer trabalhar com você também, né? Apresentando ali um trabalho legal, mostrando como a empresa pode evitar minimizar. Eu diria evitar é complicado, né? Mas minimizar esses litígios. Então, acho que é uma outra frente aí, né? Com uma grande oportunidade também para o pessoal que quer começar ou expandir a advocacia trabalhista. E aí, como a gente falou, todos esses cursos estão à disposição de quem já usa o cálculo jurídico. A gente sempre traz cursos novos, né? Cursos tanto com professores e profissionais do cálculo jurídico, como o Paulo falou, como esse curso de assessoria que é da professora Daiane, então, que também está na prática. A gente convida profissionais que estão no dia a dia também, no caso desse da assessoria trabalhista, para trazer, né, compartilhar esse conhecimento, pessoas que estão em cursos, que estão aí no mercado, para a gente também poder promover para quem tem interesse essa expansão. E aí, assim como vale para a gente continuar tendo novos clientes, né, o advogado, continuar tendo outros clientes, até para outras áreas, essa questão muito da assessoria, casa super bem com quem fez planejamento, de repente, planejamento para médicos, para dentistas, que trabalham numa clínica, por exemplo, então você tem uma clínica para depois fazer uma certa assessoria trabalhista, ou a gente vai pensar em alguma tese tributária também, de exclusão, seja do ICMS ou do ISS, no caso, né, a gente está falando de serviços. Então, são coisas que vão se casando e dando essa possibilidade que o Paulo trouxe, tanto para o lado quando você atende uma pessoa física, quanto também quando você atende uma pessoa jurídica, que o trabalhista está aí em vários momentos da vida profissional, né, em várias instâncias diferentes. Sim, é tão bom isso. É ótimo. Acho que assim como o previdenciário está para o trabalhista quando a gente atua com uma pessoa física, acho que o tributário está para o trabalhista atuando com assessoria, né? A gente tá totalmente intercalado ali. Inclusive, o contador que faz a parte toda ali do departamento pessoal é o mesmo, às vezes, ou a mesma empresa que está lidando com a parte tributária. Então, né, nada mais justo ali que as áreas conversarem entre si. E muito legal que o CJ tem as duas também, né? A gente tem as três, na verdade. Então, para quem atua nas duas áreas, aí, nas duas frentes, eu vejo caminhos aí muito claros ali para quem gosta e quer atuar nessa área que é tão ampla, né, do direito do trabalho. E acho que vale a gente deixar de forma clara assim, todo o suporte que a gente constrói, vem construindo, então vai continuar construindo, de ter o direito material bem explicado, dentro de um curso completo. Tem essa questão da assessoria, que também é um outro curso muito especial. A gente vai ter cursos novos no futuro da área trabalhista. Tem os cálculos com todos os tutoriais, o atendimento ali para estar dando amparo. Fiz um cálculo, tive dúvida, não tive. Olha, queria saber se essa hipótese eu tenho como incluir essa possibilidade aqui, porque o meu caso concreto tem esse viés e tal. Vai ter, né, vários profissionais formados em direito, pessoas que também atuaram muito tempo na prática para poder auxiliar no dia a dia. Mas daí eu fiz o cálculo, e daí eu aprendi direito material, fiz o cálculo. Muito bem, daí o que eu faço agora? Bom, agora a gente vai precisar peticionar. Tem as petições lá no cálculo jurídico também. Né? Tem o modelo de contrato. Não tem, Paulo? Tem. A gente passa por todo o procedimento ali, né? A pessoa aprende a fazer a entrevista, vai
entender do direito material, ela vai conseguir calcular, ela vai ter um modelo de petição dentro do sistema. Se no meio do caminho surgir qualquer dúvida, a gente tem ali um suporte que atua de forma colaborativa e em diversos canais diferentes, né? A gente tem advogados especialistas e o suporte do CJ, todo o treinamento que eu faço, todo evento que a gente faz, eu sempre reforço o suporte, porque é um diferencial, né? Você consegue falar ali em tempo real como advogados especialistas. Então, surgiu uma dúvida no seu cálculo, você não sabe como calcular aquela verba que você pretende pedir ali, entre em contato com o suporte vai te responder em poucos minutos, né? E você vai ter ali todo o apoio necessário para seguir do começo ao fim do seu cálculo, para ter aquela confiança no cálculo que você está fazendo ali, do começo ao fim. E ela, no final, terminei meu cálculo. Ou ter um modelinho de petição para poder preencher, né? Vou ter todo o caminho ali, né, já definidinho do que fazer e como fazer. Além do que a Michelle comentou também, eu gosto de falar dos treinamentos que a gente tem, que são feitos de forma periódica. Então, todos os meses, a gente tem diversos treinamentos aí. E aí, nesses treinamentos, a gente atua de uma forma bem colaborativa mesmo. Você pode abrir a câmera, pode abrir o microfone no final, fazer pergunta, fazer sugestão, conversar com o professor que estiver ali no treinamento, né, com o especialista que estiver falando com você no treinamento. Realmente é muito interessante esse momento. Você tem contato com outros colegas que assinam o CJ ali também, e vocês podem trocar ideias ali durante o treinamento. Então, assim, recomendo, então, também, não só toda essa parte do suporte, mas participar também dos treinamentos, conhecer os treinamentos. Esses treinamentos depois, eles ficam gravados dentro do sistema. A gente tem mais de 100 treinamentos gravados lá. Então, assim, não tem como ficar com dúvida, sabe? Não tem por que ficar com dúvida. Se tiver com qualquer incerteza sobre o seu cálculo, a gente tem ali muitos meios de garantir que você confie, né? E tenha certeza no que você está fazendo. Porque, por mais que o software ele atue ali, né, de uma forma intuitiva para você e vai te direcionando, é legal que você sinta segurança no seu trabalho. Você vai adquirir essa segurança fazendo, né? Não tem como, do dia para a noite, você virar especialista em cálculo. Acho que a prática vai levar ali a perfeição, né? Aquele momento que você bate o olho na sentença ou bate o olho ali na ficha de entrevista já preenchida e já sabe, né? Tem claro ali na sua cabeça tudo que você vai fazer para chegar no cálculo final, ou não só no cálculo, né? Mas chegar na sentença que você quer ou no acordo que você quer para acelerar o processo, né? Então, a gente tem tudo isso ali dentro do mesmo software. Além dos treinamentos também, a gente tem um sistema de gestão de clientes hoje dentro do CJ. Então, dá para você ali cadastrar os seus clientes no processo, já a comprar, poder fazer um acompanhamento, né, do que você tem para fazer. Esse caso aqui, ele está já em fase de liquidação, então eu tenho que apresentar o meu cálculo. Esse caso aqui, eu ainda tenho que peticionar, então dá para fazer isso também dentro do software, com a mesma assinatura, sem nenhum valor a mais. Tudo isso que a gente comentou aqui dentro de uma assinatura única. Acho que arrisco dizer que é o único software que a gente tem aí no mercado que atua dessa forma. Então, de novo, né? Hoje a gente vem aqui para falar de uma oportunidade única, acho. Eu não conheço outro software que tenha tantas áreas, que tenha todo o suporte feito dessa forma, com tanto cuidado, né? A Michelle falou das petições. As petições que a gente tem não são aquelas petições de banco de petições, modelo de petições que a gente encontra na internet, rasas, assim, às vezes, né? São petições fundamentadas, são especialistas que fizeram ali com muito cuidado, pensando em cada caso e cada problema que pode surgir ali para aqueles casos das petições que a gente tem. E elas são adicionadas mensalmente. Você pode pedir uma petição que não tiver lá, se você tem interesse em alguma outra, a gente consegue conversar com os especialistas para criar uma petição nova. Então, assim, de novo, tudo que a gente fez, né, o trabalho foi criado com muito cuidado, assim, tanto que demorou um pouco, né, o pessoal vinha pedindo para a gente, mas tudo isso é muito pensado, pessoal. Então, acho que esse é um dos grandes diferenciais do CJ. Tudo é muito pensado, com muito cuidado, e pensando realmente em deixar os advogados aí, né, cada vez mais seguros, alavancar a advocacia mesmo. Acho que a Michelle usou a palavra certa quando ela falou, acho que faltou, se para você está faltando aquele empurrão, né, para deslanchar na advocacia trabalhista, esse é o momento. A gente já tem aí um software preparado para isso.
um software, a gente falou um pouquinho no começo da live hoje sobre a obrigatoriedade do uso do PJ Calc, né? Então, para aquelas varas que já têm o costume de analisar o relatório dessa forma, o software TJ foi pensado nisso, então os nossos relatórios seguem um padrão muito parecido com o do PJ Calc, para poder justamente trazer essa familiaridade, né? Então, a pessoa que vai avaliar o cálculo ali, ela já vai ver o relatório no mesmo padrão e formato que o PJ Calc traz, para não ter mais dúvidas ali, né? Essa semana, inclusive, semana passada eu comentei sobre isso, né? Peguei um caso de um cliente nosso do CJ que apresentou o cálculo na sentença, né? Que geralmente é onde tem mais resistência até da vara, né? Em aceitar um cálculo que não foi feito no PJ Calc, mas mesmo sem obrigatoriedade, e deu tudo certo, né? Ele conseguiu apresentar os cálculos dele. O cálculo ele tem toda a fundamentação e o critério ali de cálculo todo descrito também no relatório. Não é só uma planilha de Excel, por exemplo, que a pessoa vai ficar ali quebrando a cabeça para conseguir montar essa planilha e lá no final o juiz não entender nada, que você apresenta uma planilha ali de 50 páginas. Nossa, quantas vezes eu peguei processos assim, que chegavam para clientes meus, né, quando eu atuava em departamento pessoal, e assim, cálculos completamente descabidos, assim, de 50, 60 páginas, sem fundamentação. Então é importante, né, que a gente tenha já ali já apresente o cálculo, mostrando o que foi feito, né? De onde veio essa base de cálculo, como é que foi feita aqui, qual a fórmula que foi feita. Tudo isso a gente tem nos relatórios, nos relatórios de liquidação, para te deixar mais tranquilo, né? Para deixar o advogado mais tranquilo ali e já conseguir utilizando ali no dia a dia do escritório tranquilamente. Isso é muito bom, né? Porque dá segurança para a gente usar os cálculos do CJ com conta da fundamentação. O Felipe estava perguntando se substitui o PJ Calc e em relação também às tabelas, né? Então está chegando aqui a gente falar um pouco sobre isso, não é legal. Não, com certeza. Um dos pontos principais do PJ Calc é a atualização, né? A gente tem que fazer essa atualização manual. Então, o usuário ele tem que entrar lá e acessar a telinha de atualização lá e, enfim, atualizar isso manualmente. O CJ, ele é atualizado automaticamente. Quando você abre o sistema, você está na versão mais atualizada do sistema, sempre. Então, se eu entrar aqui no CJ agora, fizer login, eu vou estar com os últimos índices disponíveis, todos atualizados, as últimas regras disponíveis, todas atualizadas. Eu não preciso, usuário, ficar me preocupando em atualizar as tabelas ali mensalmente. Quanto à substituição do PJ Calc, na verdade, o PJ Calc não é obrigatório para uso, né, de nós aqui, advogados, ele é obrigatório para uso interno dentro dos tribunais e para o perito que o juiz designar. Então, se você não atua não é perito oficial da Justiça do Trabalho, não trabalha diretamente dentro da Justiça do Trabalho, como funcionário da Justiça do Trabalho, ele não é obrigatório para você, e aí você consegue fazer o cálculo dentro do CJ e apresentar. Ele pode incluir, inclusive, até no inicial mesmo. Eu vejo que muitos colegas incluem o cálculo já, então já dá para fazer isso dentro do CJ, apresenta ali junto com a sua inicial o relatório do CJ. Lá no final, quando chegar a hora de liquidar a sentença, você pode pegar o mesmo cálculo, editar ele e só adaptar para a sua sentença, né? Isso aqui o juiz concedeu, isso aqui não, então eu tiro. Isso aqui o juiz concedeu de uma outra forma, eu altero. Você pode aproveitar o mesmo cálculo ali, só muda a data do cálculo que ele vai atualizar, né, para o dia que você quer, e tudo certo. Segue ali já dentro do mesmo cálculo. Muito mais fácil, às vezes, que começar o cálculo do zero, né? Porque você não tem que informar, por exemplo, período de férias, histórico salarial, tudo isso você já fez uma vez, que é super simples, inclusive. A gente fez uma oficina na quinta-feira passada, né, onde eu apresentei um cálculo, assim, mostrei que cada tela eu cliquei em 3 lugares, 4 lugares. E uma coisa interessante também, já que a gente está comparando com o PJ Calc, é que quando você faz qualquer alteração lá, você tem a obrigação também de atualizar o cálculo de novo, que é tipo liquidar o cálculo de novo, né? Então, se eu fizer uma coisa errada no meu cálculo, eu vou lá, liquido ele de novo, gero o relatório. Errei de novo, isso você vai fazendo assim, sem parar, né? No CJ, não. Qualquer alteração que você faz, quando você salva a tela ali, o cálculo já recalcula para você inteiro. Não tem que ficar pensando nisso, né? Tipo, nossa, eu tenho que lembrar de recalcular, eu tenho que lembrar de atualizar as tabelas, porque se eu não fizer isso, o meu cálculo vai ficar errado. E aí, às vezes, a gente tem aí a possibilidade, às vezes, do juiz limitar a condenação pelo seu cálculo do inicial, e aí você deixou de ganhar dinheiro para o seu cliente corretamente,
nem sempre, né, o juiz vai fazer isso, de limitar a condenação. Inclusive, antes de a gente entrar aqui na live, eu estava lendo um artigo sobre isso, que a tendência é cada vez mais que os juízes limitem a condenação à inicial. Então, não o contrário. Então, acho que cada vez mais fica mais nítido que a gente precisa fazer essa liquidação inicial de uma forma coerente, né? Que tenha ali justificativa, que eu consiga apresentar os cálculos. Isso tudo dá para fazer dentro do CJ de uma forma bem tranquila mesmo. É isso, né, Paulo? Você quer comentar mais alguma coisa com o pessoal? Reforçar o convite? Eu vou só agradecer de novo, então, o convite por estar aqui hoje, né? Falando sobre esse lançamento. De novo, a Ana Paula, que está aqui com a gente também, participou junto comigo de todo o processo de criação de todos os cálculos que a gente tem hoje. Foi feito em conjunto, assim, um trabalho em equipe muito forte e muito bem feito, assim. Então, a gente tem muito orgulho de apresentar isso para vocês, essa oportunidade aqui hoje, de conhecer o software. Obrigada pela confiança de vocês. A gente está junto fazendo que seja cada vez melhor o sistema. A Andressa já comentou aqui do quanto o Paulo e a Ana são professores na área trabalhista excepcionais, são os melhores, sim. Eu concordo contigo, Andressa, que é o que a gente está com muita vontade agora, que essa área trabalhista cresça, que a gente consiga ajudar mais pessoas e mais pessoas se ajudarem entre si com os cálculos. Obrigada, Paulo, por todo esse tempo, pelo teu conhecimento e pelas aulas que vão vir, porque eu tenho certeza que vão ser incríveis. Imagina, eu que agradeço. Um abração, pessoal. Obrigada, Paulo. Até, Tchau, gente. tchau. Tchau, tchau.